Deus o abençoe. Com certeza você já viveu tempos difíceis, não é verdade? Com certeza você já passou por tempos não tão propícios. Talvez até hoje você pode estar vivendo um tempo difícil na sua vida. Eu costumo dizer que problemas são covardes. Eles não vêm sozinhos. Eles sempre trazem companheiros nas suas aflições. Mas já percebeu que muito tempo a gente passa por esses problemas de uma maneira até forte, até tranquila, né? Até vigorosa. E eu me espelho, e hoje eu quero trazer a figura de Davi. Quando eu olho para Davi, a sua vida me inspira em todos os sentidos. Me inspira porque quando Golias se levanta diante de Davi, aquele gigante, sua espada, sua lança, era como se fosse a ferramenta, né? Como se fosse o eixo de um instrumento de tecelar, de tão grande que era. E quando Golias se levanta, afrontando Deus e o exército do Deus vivo, Davi não se deixa atingir por aquilo. Davi ouve aquela voz, vê aquele tamanho todo, vê o desafio, mas ele consegue perceber muito mais a grandeza do seu Senhor no momento da aflição, no momento da luta. Para mim, o momento mais triste da história, um dos mais pelo menos, mas em alguns momentos eu classifico como mais triste na história do povo de Deus, é ver Golias de pé diante do exército do Senhor, afrontando o exército do Senhor, e aqueles homens, um exército pronto para fazer a diferença, estão ali entrincheirados, com medo, tremendo na base. E chega um menininho, um entregador de marmita e queijo, para visitar os seus irmãos no campo de batalha, e ouve a mesma afronta que aqueles soldados estão ouvindo, mas ele não se deixa intimidar por aquelas palavras tão fortes, tão duras, de tanta afronta. Um gigante não sabia que em Davi havia um gigante ainda maior, um gigante da fé. E é esse espírito de Davi que o leva a ser destemido, a enfrentar Golias, a ter vitória sobre Golias. Mas há um momento em que não as armas poderosas de Golias chegam ao coração de Davi. Essa é uma arma poderosa que sai da boca e do espírito amargurado de Saul. Você conhece a história e sabe que Davi, quando se levanta contra Golias, ele passa de ser um pastor de ovelhas no campo e se torna um habilidoso soldado no campo de batalha. Ele vence aquilo que era o inimigo mais terrível, mais temível, mas depois dá sequência na sua carreira militar. E quando ele volta, depois das suas batalhas, em Jerusalém, as mulheres estão cantando, Saul é demais. Mas Davi, tipo, mito, mito. É demais, enquanto Saul mata milhares, Davi mata dezenas de milhares. E ele é aclamado e aquilo aborrece o coração de Saul. E é nesse contexto que o coração de Davi em algum momento vai ser atingido. Lá no capítulo 27, 1 Samuel, ele começa e ele acata aquela afronta de Saul. E ele diz, algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus, porque daí Saul
desistirá de procurar-me por todo Israel e vou conseguir escapar dele. Você já recebeu um tiro certeiro desse? Uma palavra, uma ação que chega no teu coração, mira certeza. As pessoas, as situações não cospem balas, mas tristeza. Não tira a vida física, mas consegue cessar o sorriso. Não inflige feridas na carne, mas provoca profundas angústias na nossa história de fé. Paramos de acertar o passo, começamos a ficar descompensados. Já não temos mais o ritmo da batalha, mas passamos a um tempo de fugas. Épocas na vida em que a gente parece que dá um passo para frente, mas os dois próximos são para trás. O céu escurece, nem os dias de sol conseguem nos aquecer. As noites parecem interminadas, porque nem o raiar do dia nos traz aquele vigor que um dia já fez parte. Nesse momento, é como se houvesse sido dada uma sentença na nossa vida de que nós desmoronamos. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já passou por um tempo tão difícil, de que palavras, ações, decepções arrasaram a sua vida. E o propósito do grande guerreiro, daquele que até já tinha o frescor do óleo, da unção sobre a sua cabeça, passa a ser um roteiro de fugas, de desistência, de deixa para lá. Eu queria com você nessa noite passar um pouquinho desse caminho. E quais são as lições, os cuidados, as intervenções que nós precisamos em dias em que parece que desmoronamos. Por isso, antes de começar, eu vou pedir para que você novamente ore ao Senhor. E eu queria assim que você identificasse o seu momento de vida diante do Senhor. Há alguma situação, há alguma área, há algo na sua vida, ou ela até mesmo como um todo, e que você diz, acabaram-se as forças. Vou ficar longe de tudo, para ver se de alguma maneira o problema esquece de mim. Acabaram-se os sonhos. Vai orando ao Senhor. Às vezes é um contexto de um casamento, aquele casamento que você sonhou, aquela família que você projetou, hoje não é nem sombra do que você sonhava ter. Talvez uma frustração profissional. Talvez uma crise de meia idade. Se há algo no seu coração que nessa noite precisa ser tocado pela intervenção de Deus, não perca a oportunidade, abra desde o começo dessa palavra. Diga ao Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença. Entendendo que nessa noite, Deus, e esse é o meu discernimento, é de que estamos aqui na mesa do oleiro, que algumas coisas precisam ser quebradas e refeitas. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse sentido, de que possamos estar aqui neste lugar,
E talvez até sentimos, ó Deus, o trabalhar dos teus dedos sobre nós, nos moldando, nos fazendo de novo, e novo, e novos, e novos, e novos. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos caminhar um pouquinho na história de Davi. Nós estamos em 1 Samuel, entre capítulos 20 até o capítulo 27, e a nossa história vai ficar por ali, e são tantos textos que eu não vou ter, sinceramente, o tempo que eu precisava ter para que você pudesse fazer todas as leituras, mas quero desafiá-lo a ler durante essa semana, independente da sua leitura anual, a ler essa parte da porção da palavra de Deus. Vai ali de 1 Samuel 20 até o final do livro de 1 Samuel, pelo menos, para que você entenda esse contexto. A vida de Davi passa por uma reviravolta. Ele sai de um anonimato, até mesmo familiar, quando Samuel vai visitar a casa do seu pai, porque ali estaria o futuro rei de Israel. Nem o seu pai o coloca na conta entre os filhos que poderiam provavelmente ser candidatos ao reino, ou à unção do profeta. Ele sai do anonimato dos campos, de cuidar das ovelhas de maneira solitária, dos rebanhos da sua família, e ele ganha a notoriedade de alguém que enfrentou o gigante e venceu. Logo em seguida, este homem, como eu já falei, torna-se poderoso em batalhas e passa rapidamente a postos de comando. Em muito pouco tempo ele está adentrando a capital do país, sendo aclamado pelas vozes como alguém de forma extraordinária. Ele então passa a viver nas benesses do reino e na casa do rei. Mas o rei enciumado, o rei incomodado com aquela relevância de Davi, começa então um processo de perseguição. E ele passa da elevação repentina, meteórica, para uma perseguição sistemática na sua vida. Rapidamente o seu sucesso traz insegurança na corte. Então, Davi é perseguido por Saul, é alertado por Jonatas, filho de Saul, seu amigo, e começa uma rota de fuga. Assustado, porque ainda está na sua juventude, primeira providência de Davi é correr para o rei de Gade, um homem chamado Aques, pedindo abrigo, asilo, para um rei de um outro povo. O rei, ao receber notícia de que Davi estava ali, disse: eu já não tenho problema demais. Vocês ainda vão me trazer esse Davi para eu abrigar. Vocês não ouviram que se canta a respeito desse rapaz? Ele é um problema. Ele já enfrentou dos nossos exércitos tantos, já derrotou a tantos, vocês querem que eu dê abrigo? Davi, nós estamos ali cerca do capítulo 21, para que pudesse ter o mínimo de sobrevivência, de chance de sobrevivência, ele começa a habitar na porta do rei Aques, grunhindo como um louco e babando como um louco, passando-se por louco, a fim de poder preservar a sua vida. Você já percebe que as coisas não estão ficando bem para Davi. Grunhindo, babando, escorrendo, é o que diz a palavra do Senhor, a baba pela sua boca, a fim de que pudesse ser visto e tratado como um louco que não ia oferecer perigo, para que tivesse um pouco de paz. Negando aquele que tinha sido já ungido de maneira profética, ainda não era unção do rei, mas era unção profética, já estava sobre a sua cabeça, agora se passa por doido na porta de um palácio, para tentar preservar a vida. É nesse momento, que sem ter para onde ir, Davi vai para um lugar que é a caverna de Adulão.
Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 22. E eu gostaria de deter um tempo agora, nesse espaço e nesse tempo. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, diz a palavra de Deus: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá, entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Davi vai para um lugar que chama-se a caverna de Adulão. A tradução de Adulão seria refúgio, esconderijo ou lugar da justiça do povo. Lugar daqueles que não têm abrigo. É um complexo de cavernas que até hoje não foi explorado em sua totalidade. Geograficamente é provado que poderiam se abrigar na caverna de Adulão mais de 1000 pessoas tranquilamente, porque é um complexo de cavernas naquele lugar. Mas a caverna, esse lugar que é quase que um retiro intermediário para a vida de Davi, no momento em que há problemas, e talvez seja o lugar para onde Deus deseja nos levar, para ali repor sobre as nossas vidas o reinício dos seus planos. Adulão é um lugar em que Deus está muito mais preocupado com os nossos valores do que com o nosso status. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos é de que nós somos muito preocupados com a nossa reputação. E olha, é bom ter preocupação com a reputação. É bom ter um bom nome, né? Na praça, é bom pagar os compromissos, é bom ser visto como uma boa pessoa, alguém que não dá trabalho na sociedade, alguém que não cria encrencas, né, tumultos. É bom uma boa reputação. Não devemos simplesmente dizer: isso aí não serve para Deus, então vamos acabar, né? Vamos viver de qualquer jeito. Não, é bom ter uma boa reputação. Mas Deus está olhando além da nossa reputação, porque a reputação ela diz muito de como as pessoas vão estar nos vendo. A reputação fala muito do que se cantava sobre Davi. Ele é o cara, esse é corajoso, ele enfrenta, ele vai, ele acontece, ele faz. A reputação de Davi até então era demais. Mas Deus precisava jogá-lo num lugar aonde o seu caráter pudesse ser aprovado. Deus está interessado com quais valores você vai enfrentar os tempos de dificuldade na sua vida. Deus está preocupado com o que você vai deixar ficar dentro do seu coração no tempo da adversidade. O que é que vai sobrar de você quando pessoas que você estima e que espera ter delas consideração, não falarem bem de você, não olharem você com bons olhos? O que Deus está interessado no processo não é necessariamente com o que eu vou fazer em nome de Deus, mas quem eu sou diante do Senhor. E Davi está sendo levado a um lugar, saindo daquele status todo, daquela adrenalina toda, o popstar de Judá e de Israel, caindo para um tempo de ostracismo, porque Deus
precisava mostrar claramente o que estava naquele coração. E uma das primeiras coisas que aparece no texto é a família. Primeira coisa que aparece no texto é a família. A palavra do Senhor diz que quando ele chega em Adulão, seu pai e a sua mãe, seus irmãos, chegam àquele lugar. Davi subiu, versículo 1, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Uma das coisas que está claramente no coração de Deus é qual o tratamento que eu vou dar para minha família no tempo da crise. E aqui nós precisamos entender que nós estamos prestes a viver uma geração de egoísmo. Ontem eu estava falando a respeito disso com a Su. A gente tem o nosso cachorrinho, a gente é apaixonado no nosso cachorrinho, ele é um sucesso para nós, a gente gosta de brincar. Mas nós estamos entrando numa geração que está preferindo ter cachorros a filhos. Daí você fala, puxa, mas os cachorrinhos estão sendo tratados como os filhos. No coração, algumas pessoas estão justificando assim, eu não quero colocar o meu filho no mundo tão cruel, então prefiro não ter. Meus filhos eu vou ser pai e mãe de pet. E eu tenho um pet, e a gente sempre teve pet. Na nossa época a gente não chamava de pet, a gente chamava de cachorro, de gato. Era assim que a gente chamava. Mas, né? E a gente chama, vem com o papai, né? Vem com a vovó. O cachorro deve ficar doido, porque ela fala, vem com a vovó, e eu falo, vem com o papai. Ainda não estou pronto para ser vô. E a gente ama. Mas nós temos notado de que algumas coisas estão saindo. Essa geração, ela está preparada para cuidar dos seus pais. Deixa eu perguntar para vocês, jovens. Vocês estão preparados para cuidar dos pais, porque vai chegar o momento de cuidá-los. E aqui eu lembro de uma palavra, era um filme na realidade, e na cultura, naquele filme, havia uma cultura, havia uma floresta que era para os idosos. E a cultura daquela população, né, espelhada naquele filme, era de que quando chegava na época, próximo à morte, para que as pessoas não tivessem que viver a situação da morte, levavam os seus idosos, os seus pais, os idosos, para aquela floresta, e ali eles iam passar os últimos dias das suas vidas. E a história fala de um contexto, e ela vai trazendo várias lições morais, mas eu quero chegar aqui no última etapa, no final do filme, quando um filho tem que tomar a decisão, chegou a hora de levar o seu pai para a floresta. Floresta dos esquecidos. E ele vai. E as pessoas durante o filme fazem isso de uma maneira muito diversa. Tem gente que faz aí sem ligar. Vai, chegou a sua hora. Quem tinha que ir já sabia também que esse era o processo, que essa sociedade ia. Às vezes ia sem ninguém mandar. Mas para aquela família, aquele homem, era uma luta, ele era muito apegado. Mas ele precisava levar, era o que a cultura dizia. E ele então vai com o seu pai, ele quer levar, fazer essa despedida, antes de deixar o seu pai ali naquela floresta dos esquecidos. E quando ele está despedindo do seu pai, ele entrega uma manta, um cobertor, e fala assim, pai, olha, use, para que você não passe frio, tipo, não vai morrer de frio aí, é um gesto de carinho. E aí vem então o ápice do filme. Quando eles vão se despedir, o pai rasga a coberta. Ele diz, o que você está fazendo, pai? Ele entregou para o seu filho e diz, estou aqui, guarda para quando o seu filho vier deixar você.
E aí a história dá um reverso. Nós precisamos aprender que família é prioridade em todos os sentidos. Não dá para querer ter filho e dizer a rotina vai continuar o mesmo. Eu sempre falo, ficou, né, o casal aparece, mostrou, estou grávido, vou ter filho. Falo, aproveita, vai dormir. Porque vai ter hora que não vai ter jeito. A família, o contexto familiar, ele precisa ser prioridade no coração de quem quer realmente viver o todo de Deus. E Davi mostra isso ainda na sequência. No versículo 3, quando daquele lugar Davi foi a Mispa em Moabe e disse ao rei de Moabe, deixa que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. E Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Mostrou cuidado, mostrou atenção. Qual o melhor recurso que eu posso investir na vida da minha família, dos meus pais, dos meus filhos? Família precisa estar na prioridade em tempos de crise, em tempos em que estamos sendo refeitos por Deus. Eu preciso, eu vou dar um tempo, vou cuidar de mim, vou ver o que acontece. Não. Família precisa estar na atenção, porque ela vai ser o primeiro alvo de ataque do inimigo. Quando Davi deixa com o rei de Moabe, ele não está se livrando de um problema. Ele sabe exatamente que os seus próximos dias são dias de guerra, e que ele não pode deixar os seus pais em idade naquele contexto. Ele precisa providenciar o melhor cuidado. Você quer liderar? Precisa colocar a agenda da família em primeiro lugar. Tem que dar prioridade, tem que ter espaço na sua agenda para cuidar dos seus. Adulão é o lugar onde os verdadeiros líderes vão ser reconhecidos na sua integridade. Vou citar um versículo e você completa. Me dizes com quem andas? Não é versículo, né, irmãos? Os irmãos sabem, né? Amém? Não é versículo, né? Nem esse, nem aquele. Oficina vazia é a oficina do diabo. Não é versículo, irmãos. E aí vem uma turma andar com Davi. Quem que é essa turma? Só fracassados. Olha só. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam com o nome no Serasa, tá? Só gente que deu errado na vida. O problema não é necessariamente com quem anda com você. O problema é quem te influencia. E o segredo aqui não eram o tipo de pessoa, não eram as pessoas, não era o tipo de gente que veio andar com Davi. A chave desse texto está, e Davi se tornou chefe deles. Essa é a grande diferença. Davi está num momento de transição na sua vida. Davi tem que decidir o que ele vai fazer da sua vida. Davi, eu tenho que confiar na promessa, ouvir a voz de Deus, que lhe disse lá pela boca de Samuel que Deus tinha algo com ele. E que talvez Davi confiou nisso com tanta força. Estou aqui, eu estou em nome do Senhor. Ainda ouço a voz do profeta derramando óleo sobre a minha cabeça e dizendo: olha, você é o escolhido de Deus, você é ungido, você vai liderar essa nação. Quem quer esse Golias na minha frente? Quem quer esse homem para ir contra o exército de Deus? E ele vai na força daquela palavra, na força daquela profecia. Ele sai para cada campo de batalha, ele sai para cada batalha contra os filisteus, midianistas, moabitas, mas ele sai na certeza, há uma palavra profética sobre a sua vida, e ele crê nisso. Mas é agora, no Adulão, que isso vai ser provado, queridos.
É quando as coisas não estão indo bem. É quando os planos, humanamente olhando, nós começamos a perceber que as coisas não estão saindo da maneira como eu estava esperando. É José tendo sonhos, e ele sonha, né, com as estrelas, com a lua se prostrando diante dele. Ele sonha com o molho de trigo dos irmãos, né, se prostrando diante dele. Ele tem aquela certeza de que Deus tinha algo especial para ele. Ele vai compartilhar a bênção. Mas José teve que reter aquela palavra quando foi jogado no poço, quando foi escravo de Potifar, quando foi jogado injustamente numa prisão. Ele tinha que manter viva a palavra no tempo da adversidade. O tempo em que tudo está a favor, é fácil lembrar as promessas de Deus. Mas se você está no dia da adversidade, eu quero te dizer, o mesmo Deus que te disse, Ele é fiel e vai cumprir na sua vida. O que você precisa é se posicionar de forma igual. Não é porque está dando não tão certo agora aos meus olhos que o Senhor deixou de prometer, de que o Senhor deixou de falar. Ele se faz chefe. Eu gosto desse texto, não é a palavra, mas eu já preguei aqui, fábrica de valentes, não sei quantos já ouviram essa palavra, mas o lindo é que depois de muito tempo, lá pelo capítulo 23 de 2 Samuel, vai lá e lê, e você vai ver os valentes de Davi, que saíram desse grupo aqui, saíram os valentes de Davi, porque ele se colocou como chefe sobre eles. Vocês estão chegando assim diante de mim. Eu não estou por cima da carne seca não, mas eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Vocês vão andar comigo? Então vão ter que mudar de comportamento. E esses miseráveis, esses desafortunados, esses endividados, estes homens amargurados de espírito, passam a ser homens valentes em batalhas. Porque um homem com a promessa de Deus se levanta diante deles para os liderar. Adulão é o lugar onde a gente mostra na nossa agenda a prioridade da família e dos nossos valores íntimos. É onde nós estamos reafirmando a promessa em tempo de adversidade. Este lugar de refúgio, esses homens miseráveis, aflitos, amargurados, carregados de culpa, que se aliam a Davi, pessoas em aperto, não sabem o que fazer, pessoas endividadas, não têm mais crédito, porque nem sempre a dívida é financeira, às vezes a dívida é moral. Quantas vezes você já disse que ia mudar de vida? Quantas vezes você já disse que não vai mais acontecer isso e pisou na bola, já está sem crédito? Pessoas amarguradas do espírito, depressão, derrotismo, más lembranças, são esses os valentes que Deus coloca na mão de Davi. E Davi começa a ver neles aquilo que Deus viu em Davi. A gente fala muito sobre identidade em Deus, mas deixa eu te falar uma coisa muito certa sobre identidade de Deus. Quando nós entendemos, quando Deus nos vê, nós passamos a olhar as pessoas de forma diferente. A palavra do Senhor me ensina, através do apóstolo Paulo, não julgue ninguém pela carne, mas olhe segundo o Senhor. Olhe para as pessoas como Deus olha para você. Olha para as pessoas como Deus está olhando para a sua vida. Se Deus tem promessa para você e você sabe muito bem quem você é, quanto mais para aquele outro que Deus está colocando no seu lugar. Adulão, naquele tempo, é um lugar seguro. Para Davi e aqueles homens. Davi desce, entrega a sua família ao rei de Moabe, para os cuidados do rei de Moabe. Pai e mãe, fique aqui, cuidado. Depois, quando as coisas estiverem acertadas, a gente vai voltar a estar junto. Mas esse é um tempo de reclusão. Esse não é um tempo em que vocês podem ir comigo nas batalhas. Ok. E eles estão ali.
E eu não sei qual que era o sistema de treinamento de Davi naquela caverna, eu não sei qual era a ação que aquele homem estava tendo já para começar a alinhar um exército. Mas em algum momento, lá no versículo 3 ao versículo 5, depois que Davi deixa os seus pais em Mispa com o rei de Moabe, então vem um dos profetas de Gade e disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, não fiques em Adulão. Vai, entra na terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Hered. Adulão é um tempo determinado na nossa vida. Adulão não é permanência. Adulão não é para a gente ficar ali e construir as nossas mansões, nossas casas. É um lugar de trabalhar de Deus. Davi foi para Adulão num processo de restauração, mas Adulão não era o lugar final de Davi. Davi poderia ter se tornado o chefe de uma gangue. Homens que fossem, e por um tempo ele vive de ser mercenário junto com seus guerreiros, né? Ele se oferece como uma tropa para abençoar, para guerrear com outros reis. E ele poderia se tornar simplesmente isso, um chefe de uma gangue, ou de uma milícia, ou um homem que tivesse ali um grupo de mercenários para fazer serviços difíceis. Só que esse não era o lugar que Deus havia preparado para Davi. Deus tinha um trono esperando que Davi estivesse pronto. Deus precisava tirar ele do lugar seguro. Por quê? Porque depois que eu tive o baque, esses dias eu estava pensando sobre isso, depois eu volto aqui no pensamento. Nós vivemos a nossa vida por comparações. E Davi saiu do palácio e teve que se adaptar a uma caverna. E há um baque nisso. Quem aqui, nesses últimos anos, conseguiu comprar sua casa, né, dar aquela melhoradinha, fala, puxa, eu estou tão feliz, né? Estou conseguindo deixar minha casa do jeito que eu queria. Quantos aqui estão com essa gratidão? Dá um glória a Deus aí. Amém. Glória a Deus. Se você está feliz com a sua casa, você reformou, você foi lá, merchandising aqui, tá? Na Dalla Bernardina, né? Nem pode falar essas coisas, né? Foi lá na casa de construção, comprou do jeito que você queria, reformou, está do jeito que você queria. Você fala, puxa vida, o meu sonho está sendo realizado e você está com gratidão nisso. E você está feliz com isso. Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Chama o Neymar para morar na sua casa. O que ele vai achar? Hã? Não fala o que você está pensando. Ele vai falar assim, puxa vida, olha, está muito legal, parabéns para você assim, né? Mas eu vou ter que dar uma baixada legal no nível, né? Aquilo que para nós é uma realização, para outro é uma frustração. Todos os 400 vieram derrotados. A caverna para eles representava prosperidade. Mas Davi conhecia o palácio. Muitas vezes Deus nos leva a lugares difíceis para nos moldar. A casa do oleiro é um lugar onde dói. E a gente vai passar um tempo, mas não é o lugar onde a gente vai ficar. Ela tem um tempo determinado na nossa vida. A gente só passa mais tempo lá porque não aprendeu a lição ou não ouviu a voz de Deus. Então eu preciso entender que sim, Adulão, a bênção, é um lugar de refúgio, é um lugar de segurança para aquele tempo, mas não representa o projeto todo. Isso me ensina de que eu não posso parar o processo de Deus pela metade na minha vida. Nós não vamos ter tempo de caminhar até o capítulo 27, depois o capítulo 30, onde há um rebuliço na vida de Davi. Tem muito chão até lá. Tem muito chão.
Tem muita coisa para acontecer na vida de Davi, até ali a virada do capítulo 30, no livro de 1 Samuel, mas você precisa entender que em tempos de crise, Deus te leva a um lugar onde Ele te moe, mas a única coisa que você precisa naquele momento é, primeiro, o que é essencial, e Deus coloca a sua família como essencial. Segundo, qual é a promessa? Não esqueça da promessa e não permita que a situação te molde, que a dificuldade te molde. Você precisa entender, se Deus me mandar aqui um monte de gente inadequada, não é para me moldar, não é para eu me tornar igual a eles, mas o Senhor já tem me dado um rebanho para eu cuidar, e eles vão ser transformados, porque eu sei o que Deus tem preparado para nós. Eles não têm a visão, mas o Senhor já me mostrou. Lá no Calvário, o adulão de Jesus, a caverna de Cristo. Isaías fala daquele momento que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e não fazia-se caso nenhum dele. Essa era a figura de Cristo na cruz. Só que a cruz é lugar de passagem. O túmulo tem dias contados. Porque aquele que subiu à cruz, que enfrentou o desprezo, todas as adversidades, as pessoas passando, cuspindo no seu rosto, maneando a cabeça, dizendo: você é filho de Deus? Mostra agora. Cadê o filho de Deus? Cadê aquela garganteada toda? Cadê aquele servo de Deus? Cadê o crentão aí agora? Ué, chama anjo. Você não tem moral lá em cima? Chama anjo aí para te salvar. Era esse tipo de coisa que Jesus estava ouvindo. Só que ele tinha a voz do Senhor, a mesma voz que falou no dia do batismo, que esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse era o pão que lhe alimentava Cristo. Porque tinha tempo de cruz, tinha tempo de túmulo, mas tinha tempo de glória, de ressurreição. E aquele que foi e desceu ao mais fundo é o que subiu soberanamente. E a ele deu-se um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse: Ele é Filho de Deus. Jesus me mostra o que é estar numa situação em que tudo está parecendo o contrário, em que ninguém está entendendo e parece que o fracasso foi estampado, mas não é esse o ponto final de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque é em Adulão que Deus vai formando os reis. Se Deus está num tempo de trabalhar com você, saiba, este é o lugar onde Deus forma reis, é o lugar onde Deus estabelece tronos. Eu quero lembrar, apenas avançando um pouquinho a história, e aí nós vamos para o capítulo 23, 24, quando Saul começa a perseguir Davi de maneira desvairada. Você vai ler sobre isso. E aí Davi, ele tem um momento em que Saul está dormindo e ele consegue chegar perto de Saul e ele pode matar Saul, mas ele corta a orla do manto de Saul e depois ele mostra: por que você está me perseguindo? Eu não quero mal para você, deixa eu em paz. Ele diz assim: eu sou a pulga do cachorro. É o que Davi vai lendo a Bíblia, querido, você vai achar tudo isso lá. Ele vai falar assim: eu sou como uma pulga, porque você está perseguindo a pulga do cão. Deixa eu em paz, deixa eu quietinho. Mas ali, estudando a Bíblia, o Senhor fez saltar nos meus olhos algo que eu não tinha ainda compreendido. Há um momento em que o texto diz: Davi se incomodou em ter cortado a orla do manto de Saul. Seus comandados dizendo: mata ele, Deus entregou na sua mão, olha aí, é Deus mostrando para você. Se Deus colocou ele aqui na sua mão, os seus que estavam ali, enfurecidos, mas não tinham a visão, não entendiam a história completa, não tinham princípios de honra. Mata, é Deus que está entregando na sua mão, faz, põe aí, está aí,
né, chuta no gol, que a bola está na marca do pênalti, vai e acaba com isso. E Davi diz, eu não vou me guiar pelo conselho de vocês, seria eu louco de meter a mão no ungido do Senhor. Mas o coração de Davi estava sendo tão trabalhado pelo Senhor, por isso que lá na frente ele vai ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo feito coisas erradas, a marca de Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele ficou incomodado só pelo fato de ter tirado um pouquinho do manto de Saul. Na próxima vez que ele tem a oportunidade de novamente ter Saul nas suas mãos, ele nem toca no manto de Saul. Ele pega a lança de Saul para não tocar no manto. Porque quando você está sendo refinado por Deus, o detalhe importa. Aquilo que muitas vezes as pessoas estão fazendo, não tá nem, parece que não está vindo nada sobre elas, mas se você tem algo com o Senhor, o detalhe importa, o jeito que você pensa importa, o jeito que você se comporta importa. As coisas que você deixa sentar no seu coração, você tem que lutar contra a ira, você tem que lutar contra a maledicência, vai lutando contra essas coisas, não deixem que elas tomem lugar no seu coração. Aqueles homens em volta de Davi não tinham a visão, não conheciam ainda tudo sobre o Senhor, e eles vão, mata, você merece, esse cara te perseguindo de maneira injusta, você já mostrou todas as vezes que não tem nada disso, que não quer o mal dele, mata, o Senhor está te entregando, mas você é movido não por opinião alheia, não pelo que os outros acham, não pelo que está se falando na rede social, você é movido pela voz do Espírito Santo de Deus, que coa os detalhes e diz, eu quero que você ande em santidade. E isso faz toda a diferença. Está um momento difícil. A palavra do Senhor mostra Davi apenas como uma faceta de Cristo. Então, eu quero te deixar por fim a palavra de Cristo, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqueles 400 homens começaram a ver em Davi o que eu e você temos em Cristo Jesus. Jesus já passou por Adulão, já enfrentou a morte, já enfrentou a solidão. Jesus já enfrentou todas as adversidades. Jesus já enfrentou toda a oposição. Jesus já enfrentou a traição, a oposição. Jesus enfrentou tudo o que eu e você temos que passar. E Ele diz, vem, eu sei o caminho. Traz o seu cansaço. Está sobrecarregado? Traz aqui para mim. Semana passada, a Caian falou algo no culto, que é uma coisa que eu falo há muitos anos, mas aprendemos lá no passado. Deixe seus problemas para fora e vem cultuar o Senhor. Pelo contrário, traz tudo, traz todas as suas aflições, traz todas as suas demandas, traz tudo o que te aflige, traz, vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Traz tudo para o Senhor. Vem você completo, vem com as suas angústias, vem com as suas dúvidas. O Senhor não tem medo das suas perguntas. O Senhor tem alívio e tem resposta para cada uma delas. Em nome do Senhor, traz tudo. E se você chegou do jeito que chegou, sobrecarregado, fracassado, chegou triste, você vai entrar no exército que o Senhor está formando e Ele vai te fazer um valente. Davi é apenas uma figura daquilo que Cristo faz na nossa vida. É assim que a gente chega, muitas vezes em fracasso. E lá na frente, a história que nós vamos contar vai ser outra. Feche seus olhos. Não são tempos fáceis. São dias muitas vezes de transição profissional.
Outros momentos são insatisfação pessoal. Não poucas vezes crises na família. Mas o primeiro lugar que Ele vai te levar é um lugar chamado Adulão. Porque ali você vai ser confrontado nos seus valores, no seu caráter e na sua visão. Ali você vai ser chamado a priorizar a sua casa, a sua família. Vai entender que Deus está te forjando para você liderar e não ir segundo o curso das outras pessoas. Mas também vai te dizer, aqui não é o ponto final, você já sabe aonde eu quero que você chegue, então nós vamos sair daqui, deste lugar de segurança. Tem muita coisa aí pela frente. Mas pegue na minha mão, venha comigo, saia desse lugar. Seus valores, seu caráter e a sua visão serão confrontados em Adulão. E depois que a gente sai de Adulão, só sobra mesmo aquilo que o Senhor queria como essência. Não quer dizer que nós vamos acertar o tempo todo, mas quer dizer que nós nos submetemos ao trabalho e o agir de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho suplicar nessa noite, para que o Senhor esteja tomando pela mão as pessoas que estão precisando passar por um tempo de definição na sua vida. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que pessoas que estão aqui e que estão passando por dias difíceis, momentos, ó Pai amado, de confronto, ó Deus, até mesmo quando a estabilidade está sendo tirada, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor os conduza pela mão para um lugar seguro, para que eles possam receber do Senhor o alívio, para que eles possam receber do Senhor do teu jugo, que é leve e que é suave. A semelhança daqueles homens que se achegaram a Davi, com as suas dívidas, com o seu descrédito, com as suas almas, ó Pai amado, embaraçadas, com o seu espírito angustiado, e receberam de ti, através de Davi, instrumentos, espada, escudo, sandálias, roupas de guerra, e se tornaram verdadeiros guerreiros. Assim também a nossa semelhança, que nos achegamos ao Senhor com as nossas tragédias, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas limitações, possamos receber do Senhor o teu jugo que é leve, o teu fardo que é suave, e que nós sejamos instrumentalizados com a tua armadura, a armadura do teu Espírito Santo. Por isso eu te peço neste momento, coloca sobre a cabeça do teu povo, ó Deus, o capacete da salvação. Ó Deus, dá ao teu povo uma nova mentalidade, uma mentalidade de salvos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu venho suplicar, ó Deus, que esteja sobre o seu corpo a couraça da justiça, que sejam homens e mulheres diante dos teus valores e não do que dita o mundo, Senhor, mas daquilo que é a tua essência. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-lhes cinturão da verdade, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, que eles estejam, ó Pai amado, aliançados ao fundamento da tua palavra e da tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, calça-lhes com sandálias, ó Pai amado, da pregação do Evangelho. Faz de cada um dos teus servos um ministro do Senhor, por onde quer que andar, por onde quer que for, ó Pai amado, vá a tua palavra, vá a tua mensagem, que Cristo ande através dos seus pés. Dá-lhes, ó Pai amado, ó Deus, o escudo da fé. Dá-lhes, ó Pai amado, a capacidade
de aguentar e sobreviver aos ataques do inimigo, aos dardos inflamados do inimigo, que toda a ação do mal caia por terra. Dá-lhes, ó Deus, um espírito de fé em nome do Senhor Jesus. E acima de tudo, dá a cada um deles, segura aí meu irmão, a espada da palavra. Dá a eles, ó Pai amado, a autoridade da palavra na sua boca. É o que o Senhor falou que vai se cumprir. Não é a voz do mundo, não é a voz, ó Pai amado, das redes, não é a voz, ó Pai amado, ó Deus, da opinião alheia, não é a voz da minha consciência, ó Pai amado, não é, ó Senhor, a situação que vai dizer aonde eu vou, mas é a tua palavra. Ela é que diz quem eu sou. E eu recebo e creio na tua palavra, e pelo poder da tua palavra, que, ó Deus, dessa espada afiada, Deus, que vai na divisão da alma e do espírito, todo derrotismo caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a tristeza cesse pelo poder da tua palavra. Ó Deus, todo sentimento de fracasso seja cortado ao meio pela autoridade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Levanta aqui neste lugar valentes do Senhor, valorosas mulheres de Deus, que vão, Senhor, revestidos pela tua autoridade, em nome do Senhor. Levanta o teu exército no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.